E aí, Rasta! Esse é o canal Barrão, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu falo do Bahia que entra em campo neste domingo, mais conhecido como daqui a pouco, 11 horas da manhã, Bahia e São Paulo. São Paulo e Bahia no estádio do Morumbi. Será a 17ª rodada para o Tricolor, para os tricolores que buscam objetivos diferentes nessa 17ª rodada. Enquanto o São Paulo quer entrar no G4, voltar para o G4, o Bahia quer sair do Z4, sair do inferno, que será muito difícil. Por quê? Porque o Bahia vai disputar um jogo contra um time que está muito bem na competição, está fazendo um campeonato excelente dentro do seu território, está aí super empolgado com o último anúncio do James Rodrigues, enquanto o Bahia vai estar com alguns problemas, alguns pequeninos problemas. Primeiro, o Bahia não terá o Canu, que é o zagueiro titular. O Canu tomou terceiro amarelo. Aliás, é comum o Canu tomar amarelo. É um jogador que passa o jogo todo reclamando com o juiz e com seus adversários. Então é muito natural o Canu ficar fora da partida por um terceiro amarelo, porque ele busca esse amarelo todos os jogos. É um problema crônico do Canu, que se tornou atleta do Bahia, não é mais um jogador emprestado. Ele pertencia ao Botafogo diante de interesses de times do exterior no Canives. O Bahia resolveu comprar o Canives e agora é atleta do Bahia. Aí, ó, a gente ficou sem o Canu no jogo contra o Botafogo de bobeira, perdeu o jogo e agora poderia já ter comprado há muito tempo, mas são águas passadas. O que importa agora é que quem será o substituto do senhor Canu? Será o Vitor com C ou o Vitor sem C? Eu prefiro o Vitor com C. O Marcos Vitor no lugar do Vitor Hugo. E a gente sabe muito bem por quê. O Vitor Hugo é provável que tenha maior vantagem aí nessa disputa, mas eu ficaria com o Marcos Vitor, sim senhor. O outro modificação que nós podemos ter nessa equipe será na lateral esquerda. O Matheus Bahia, que voltou a ser titular depois de passar um período aí de contundido, pode estar dando adeus a essa titularidade com a chegada do Camilo Cândido, jogador uruguaio que foi apresentado ao Bahia, foi anunciado pelo Bahia nessa segunda janela, chegou para ser o titular da lateral esquerda e espero que consiga ser o titular absoluto, né? A ele que ainda não estreou, poderia ter estreado aí já há alguns jogos, mas não estreou, ao contrário do seu companheiro, o Gilberto, que já estreou e que fez uma ótima partida. Espero que repita a ótima partida e a gente pode estar vendo a estreia do senhor Camilo Cândido neste jogo contra o São Paulo. Não vai me estranhar se o senhor Renato Paiva começar com o Matheus Bahia, porque não fez uma partida ruim, apesar de ser um jogador que tem algumas limitações. Os cruzamentos dele para a área são muito deficientes, muito deficiente e precisa melhorar muito esse quesito, além da questão defensiva, que em algumas situações já deixaram a desejar. No último jogo até que não, mas a gente sabe que no último jogo o adversário do Bahia não foi para jogar, não foi para ganhar, não foi para fazer uma partida propositiva, ficou ali na defensiva e o Bahia deixou escapar mais uma dentro de casa, mais um triunfo dentro de casa. Poderia ter vencido a partida, está hoje aí um pouco menos pressionado do que o que está, mas hoje o Bahia é um time que está na zona de rebaixamento e depende muito dos seus adversários para não continuar nesta situação. Isso porque o Goiás também irá jogar contra a equipe do Grêmio fora de casa. O Grêmio, depois que perdeu aí na Copa do Brasil, só tem a Série A para poder se preocupar e, sinceramente, o time do Goiás está jogando bem, pode garantir aí mais um triunfo dentro do seu território e mostrar para o Bahia como é que se vence o Grêmio. O Bahia que já encontrou o Grêmio 3 vezes nessa temporada e não venceu nenhuma das 3, sendo que 2 foi dentro de casa, perdeu de 2-1 no Campeonato Brasileiro e empatou de 1-1 na Copa do Brasil. E o Goiás vai mostrar, talvez, né, se acontecer, como é que se vence o Grêmio dentro de casa para o Tricolor, que vai ter que se virar nos 30 para poder vencer o São Paulo fora de casa. O São Paulo tem desfalques importantes, mas ainda é um time muito melhor no papel do que o Bahia. E o Bahia pode ter aí também uma mudança de esquema tático, né? Não sei se o senhor Renato Paiva, diante do São Paulo, dentro do Morumbi, motivado, mais de 50 mil pessoas, vai colocar
um esquema com 2 zagueiros, o que eu acho que deveria continuar, o esquema 4-4-2. O Bahia não está mais jogando bem no esquema 3-5-2, no esquema com 3 zagueiros, deixou de jogar bem. O esquema que tinha dado certo no Bahia acabou não dando certo, né? Dado certo entre aspas, porque o Bahia na competição só tem 3 triunfos em 16 jogos, então não é um dado certo que realmente deu certo. Jogou melhor do que o que estava jogando com 4-3-3. Isso aí é inegável, mas não quer dizer que isso surtiu muito efeito não, porque o jogar bem não reflete, não foi refletido em triunfos. Bahia desperdiçou muitos pontos contra times que estão lá embaixo na tabela de classificação, dentro de casa inclusive. Então um triunfo hoje contra o São Paulo seria muito inusitado, né? Inesperado. Por mais que nós torcedores queremos e torceremos para que isso aconteça, a gente sabe da dificuldade que vai ser vencer essa partida. O Bahia que não vence desde 11 de junho, quando venceu o Palmeiras. Lá se vão 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, onde o Bahia não vence. E quando o Bahia venceu o Palmeiras, o Bahia tinha outros 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro que não tinha vencido. O último triunfo do Bahia foi na 3ª rodada, fora de casa. Depois venceu esse jogo contra o Palmeiras. O Bahia que venceu Coritiba, Vasco e Palmeiras apenas nessa competição. Então é muito pouco, é uma campanha de time que vai ser rebaixado e ainda há tempo de se recuperar, mas esse tempo passa por algumas mudanças, né? Porque não adianta você ter tempo e você ter continuidade de trabalho ruim, de trabalho mal feito. E hoje o trabalho do senhor Renato Paiva é muito ruim. O Bahia vai chegar ao seu 46º jogo na temporada com o senhor Renato Paiva, e desses 46 jogos, 45 jogos, o Bahia venceu apenas 18 partidas. E dessas 18 partidas, 9 foram pelo Campeonato Baiano, que, me desculpem meus coleguinhas baianos, mas com o time que o Bahia tem, o investimento que o Bahia fez, era para ganhar todos os jogos, não só 9, e ainda assim o Bahia teve 3 derrotas e um empate no Campeonato Baiano. Apesar de ter vencido a competição, o objetivo foi alcançado, mas poderia ter sido muito melhor. E no Campeonato Brasileiro foram 8 derrotas, metade dos jogos o Bahia perdeu, tem 5 empates e só 3 triunfos apenas, já levou 23 gols. Na temporada o Bahia levou 55 gols, 55, só fez 58, então é um trabalho muito mal feito, muito questionado. O torcedor já tem muita razão há muito tempo de que o treinador tem deixado muito a desejar, mas a gente sabe que a filosofia do City não é trocar de treinador, e eu acho muito difícil que, mesmo continuando perdendo, o Bahia vai trocar de treinador. Trouxe alguns reforços timidamente, atrasado, já era para ter esses reforços engatilhados no primeiro dia da abertura da segunda janela, dia 3 de julho, deveria ter sido anunciado 4 ou 5 jogadores, até agora só foi anunciado o Gilberto, o Cândido Camilo, esses sim chegaram para serem titulares, mas o Adriel é um goleiro que provavelmente não seria anunciado se o Danilo Fernandes não fosse machucado. Se ele tivesse ok, não seria contratado. Então o Adriel chegou para ser um reserva, e o Cittadini, que também chegou e vai chegar aí para ser reserva. Então são 4 contratações, onde 2 apenas têm chances de serem titular, e a gente vai continuar dependendo de um 9 capenga, de um Everaldo capenga, de um centroavante capenga que não sabe fazer gol e ainda mata as jogadas de aguda do Bahia, de contra-ataque do Bahia. O nosso centroavante mata baba, que sinceramente eu prefiro 1000 vezes o Tio Mingote nesse momento sendo titular do que o Everaldo, que não contribui tanto para os lances de gols do Bahia. É um jogador muito deficiente. O Grupo City está devendo o Bahia quando ele não contrata um centroavante nessa segunda janela. Ainda há tempo, mas dificilmente isso vai acontecer. Dia 2 de agosto vai fechar a segunda janela, então é sinal de que não virá mais ninguém, é sinal de que não vai acontecer mais nenhuma contratação, e o Bahia vai ter que terminar o ano. Ainda restam metade do campeonato, mais 3 jogos, contando com esse jogo de São Paulo. São 3 jogos da primeira fase, mais 19 da próxima fase, com apenas um elenco limitado e sem muita capacidade. Agora é
um Deus nos acuda até o final do campeonato e a gente vai ver o que é que vai acontecer. É isso aí, bora Bahia, bora Barruntes. Peloso fui.